Então, continuando aqui, o cadastramento da conta. Bom, aqui no caso da navegação, né, no problema que nós estamos tendo ali na navegação, aqui nós não vamos utilizar esse parâmetro, tá? Então, podemos remover esse parâmetro, ok? Aqui no Android Manifest. E aqui na classe conta cadastra activity, nós vamos sobrescrever o seguinte método: onOptions item selected, tá? No caso aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos verificar se esse ID do item, aqui é o get item ID, se ele é igual ao android.r.id.home, tá? Que no caso é o ID ali do home button, tá? Que é o botão que nós visualizamos ali na tela, tá? Bom, se o usuário então pressionar esse botão, nós vamos chamar aqui o método finish, ok? Então, dessa forma, a gente aí resolve esse problema da navegação, ok? Bom, e agora vamos então salvar os dados de uma conta. Então vamos aqui no fragment, conta cadastra, tá? E aqui no método salvar, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos criar aqui um bloco try-catch. Tá? E dentro aqui desse bloco try-catch, nós vamos fazer o seguinte aqui. Aqui no layout, nós temos aqui os seguintes componentes, tá? Temos aqui um edit text, tá? Que é o edit text código, e também o edit text descrição, tá? Então vamos primeiramente aqui buscar os dados que o usuário informou nesses edit text, tá? Então aqui nós vamos utilizar aqui, no caso aqui nós temos o método getActivity, ponto. Na verdade aqui é o método get é o método findViewById, tá? Lá da activity. O ID ali, aqui no caso é o R maiúsculo, o ID é o edit text código da conta, ok? Então nós vamos pegar o código, né, que o usuário informou, que aí no caso aqui edit text código.get text.toString, ok? Bom, no caso do código da conta, esse é um parâmetro que deve ser obrigatório, ok? Então nós temos que fazer aqui uma verificação. Se o código, né, no caso que é uma string, estiver vazio, que vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui também o método trim, tá, né, para remover os espaços em branco. Então, se esse código, né, se o usuário não informou um código, então o que nós vamos fazer? Vamos aqui definir o edit text código.set error, tá? Então esse componente ele vai ser marcado como se o conteúdo dele está inválido, né? E vai aparecer uma mensagem ali para o usuário informando que o conteúdo daquele campo é inválido, tá? Então aqui no arquivo strings.xml, né, no recurso de strings, vamos aqui definir o seguinte. Vamos aqui criar a string mensagem campo obrigatório, tá? Então aqui na verdade nós vamos usar esse
essa string aí para vários campos. Vou colocar aqui este campo, é obrigatório. Na verdade, vamos colocar aqui como conteúdo inválido, ok? Então vamos lá. E agora aqui eu vou chamar o método getString.get, aliás, r.string. Mensagem campo obrigatório, ok? E vamos aqui gerar, né, uma exceção. Caso throw new exception. Aqui no caso nós vamos informar o seguinte, tá? Nós temos que criar aqui uma nova string. Vamos agora definir aqui erro código conta. E vamos informar que é necessário informar o código. Ok? E aqui nós vamos novamente pegar lá string, r.string. No caso, erro, código da conta. Ok? E no caso, essa mensagem aqui, ó, ela vai ser mostrada aqui pelo usuário através aqui de um toast. Toast.makeText. O contexto nós vamos pegar aqui do método getContext. .getMessage, a mensagem, né? E a duração, nós vamos aqui colocar uma duração longa, tá? Show. Vamos mostrar então essa mensagem para o usuário, além de marcar lá o edit text código, né? Como marcar com no caso, definir aquele componente que ele está com um conteúdo inválido, tá? Vai aparecer uma mensagem para o usuário e nós também vamos abrir aí esse toast, né? Para que seja também informada essa mensagem para o usuário, tá? Bom, então o que agora nós vamos fazer? Se passar aqui o código, então nós vamos criar aqui uma conta receita, tá? New conta receita e vamos definir o atributo código como essa string código, né, que foi criada. E agora nós vamos pegar aqui a descrição, tá? Então agora é o edit text descrição e aqui o edit text descrição conta, tá? E vamos aqui, ó, no conta receita.set descrição, edit text descrição, .get text, .toString.trim. Ok? E agora que no caso da descrição, né, ela não é obrigatória, tá? Então nós não precisamos aqui fazer uma verificação com este campo, né, neste campo. Então agora nós vamos salvar essas informações no banco de dados. Então vamos lá, appdatabase.getInstance, getContext, .conta receita DAO, .insere, no caso aqui não é insere registro, bom, provavelmente nós ainda não alteramos lá aqui no conta receita DAO, na verdade lá no DAO genérico, aqui nós temos que alterar para public. Ok? Então vamos voltar aqui. Ponto inclui registro, tá? No caso aí vai ser o conta receita. Só que aqui nós temos um problema, tá? Que nós não podemos acessar, né, o banco de dados
através da thread principal, tá? Então nós vamos ter que fazer esse procedimento aí em uma outra thread, tá? Então para isso nós vamos aqui utilizar o asynctask.execute new Hannibal, tá? E aí sim nós vamos acessar o banco de dados, né? No caso incluir esse registro aqui dentro dessa thread, tá? No caso aqui, esse atributo conta-receita tem que ser do tipo final. Vamos criar aqui também um bloco try-catch, tá? Para a gente tratar possíveis erros que possam ocorrer aqui durante este procedimento, ok? Bom, então depois que nós salvarmos aqui os dados da conta, nós vamos emitir uma mensagem para o usuário, né, dizendo que os dados foram salvos, ok? Bom, nós temos aqui um pequeno problema, tá? Nós vamos incluir esse método toast.makeTest aqui dentro dessa thread, ok? Só que nós vamos visualizar que vai ocorrer um erro, tá? Mas por enquanto aqui vamos mantê-lo dentro desse método, só para a gente visualizar qual o erro que vai ocorrer, tá? Nós temos que criar aqui também uma nova string. Vamos criar aqui a string mensagem conta cadastrada. Conta. Vamos aqui colocar uma mensagem mais genérica, né? Salvo com sucesso. E aqui também vamos colocar como registro salvo. Opa. E agora aqui vamos buscar o recurso. No caso aqui o getString r.string.mensagem registro salvo, ok? E também se ocorrer um erro, aqui nós vamos mostrar a mensagem de erro, tá? Bom, então vamos aqui realizar um teste na aplicação, tá? Para que a gente possa visualizar então o funcionamento. Bom, o emulador ainda não está em execução. Vou clicar aqui então para que ele possa ser executado, tá? E como esse procedimento aqui, ele pode demorar um pouco, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui o vídeo e assim que ele inicializar, eu retorno. Ok? Então aqui o emulador já foi iniciado, tá? Então vamos aqui fazer um teste na aplicação. Acessar aqui a funcionalidade conta-receita. Temos aí as contas, né, que foram previamente cadastradas. E agora vamos adicionar uma nova receita. Ok? Bom, então vamos aqui fazer um teste. Digitar aqui a receita, por exemplo, 004. Tá? Uma descrição aqui qualquer. Vou salvar. Bom, ocorreu um erro aqui, tá? Esse erro já era esperado. Vamos acessar aqui o logcat. E aqui nós temos a seguinte informação. Não é possível criar, né, um manipulador dentro de uma thread que não é a thread, né? Que na verdade que não foi chamado aqui o método prepare, lá da classe looper, tá? Na verdade, essa mensagem significa que os componentes, né, que estão sendo aí manipulados pela thread principal, eles não podem
ser alterados por uma outra thread, tá? No caso aqui, ó, o erro ocorreu aqui na linha 69, tá? Na verdade, aqui na linha 69 foi onde gerou a exceção, tá? Provavelmente o erro está relacionado aqui a esta linha, ok? Então aqui na hora que tentou executar esse makeText aqui, né, esse método do makeText lá da classe Toast, ocorreu uma exceção e também ocorreu uma outra exceção logo aqui dentro do bloco cat, tá? Se nós visualizarmos aqui, ó, no emulador, nós podemos perceber que o registro foi salvo no banco de dados, tá? Então aqui, ó, tá um pouco aqui a visualização não está muito boa, mas dá para perceber que o registro foi incluso no banco de dados, ok? Bom, então vamos fazer aqui as alterações necessárias para que a gente possa então mostrar essa mensagem para o usuário, tá? Bom, então, nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte, tá? Vou criar aqui uma string, uma variável chamada mensagem, tá? Opa. E aqui, ao invés de emitir uma mensagem para o usuário diretamente, eu vou definir o valor dessa string ou uma mensagem que seria informada aqui para o usuário, tá? E aqui no caso do bloco cat, nós iremos também definir o valor dessa variável, tá? No caso aqui agora ocorreu um erro e vamos então pegar o erro que ocorreu e concatenar aqui com essa string, ok? E aqui vamos criar um bloco finally, que aí sim nós vamos aqui chamar o método, vamos pegar aqui o método activity run on UI thread, tá? Então nós vamos rodar aqui, no caso aqui nós vamos executar este método dentro, na thread principal, tá? E qual a mensagem que nós vamos enviar aqui para o usuário, né, que será mostrado para o usuário, é essa string, tá? No caso aqui, a variável tem que ser declarada como local, aliás, como final. Vamos selecionar aqui essa opção, ver o que ele vai realizar. Então aqui nessa sugestão, o que ele fez? Ele criou uma outra variável, né, a final mensagem, tá? No caso aqui não é possível definir essa string criada aqui anteriormente como final, né, porque o final, as variáveis que estão do tipo final, elas não podem ser alteradas, tá? Você pode apenas definir um valor quando ela é instanciada. Então por isso que foi necessário aqui criar uma outra string, tá? Essa outra string recebe o valor da mensagem, né, da string mensagem, e aqui agora sim nós podemos utilizar essa variável dentro aqui da thread principal para poder mostrar então a mensagem para o usuário, ok? Bom, então vamos fazer agora um novo teste. Vamos abrir aqui o logcat e o emulador e aguardar os procedimentos aí para execução da aplicação. Ok, a aplicação foi aberta. Vamos acessar aqui a conta receita. Nós podemos perceber, ó, aquela receita que nós havíamos cadastrado anteriormente já está sendo listada aqui nas contas receitas. Vamos tentar adicionar uma nova. Colocar aqui o código R005. Aqui no caso da descrição ela não é opcional. Vamos salvar
E agora sim, ó, nós temos a mensagem aqui de que o registro foi salvo com sucesso, tá? E aqui nós podemos perceber também que a navegação, tá? Ao clicar lá no botão App, ela está funcionando. Nós voltamos aqui, né? No caso lá nós finalizamos aquela activity e agora nós voltamos aqui para a activity, né? No caso para main activity, só que permanecendo na funcionalidade que nós havíamos selecionado anteriormente, né? No caso aqui é o conta receita. E podemos perceber também que a conta receita, que é do código R005, ela foi cadastrada, tá? Bom, então é isso. Então, esses são os procedimentos aqui para cadastrar uma conta receita, tá? Nos próximos vídeos, então, nós continuaremos aí com a implementação, agora para poder, no caso, o usuário selecionar uma conta receita que já está salva no banco de dados, para poder consultar, né, os dados daquela conta receita ou também até para realizar uma alteração.